Hoje a pergunta que nós temos que nos responder: como tocar em Jesus? Como que essa noite você pode tocar em Jesus? E não apenas tocar por você, mas tocar em Jesus por alguém. O que a Bíblia tem a nos falar a respeito desse toque? Do Deus que nos toca, do Deus que nos tocou em Cristo, através da sua morte e ressurreição, do Deus que nos toca pelo Espírito Santo, mas o Deus que nos diz que ainda precisamos continuar tocando em Jesus. Se essa noite você sair daqui entendendo a importância de tocar em Jesus, a importância de viver esse ser tocado por Deus e tocar Deus em Cristo e tocar por outras pessoas, você entendeu a história dessa mulher. Porque a história dessa mulher se passa no momento que Jesus está caminhando, passando por Cafarnaum, de repente aparece um homem chamado Jairo. E esse homem chamado Jairo tem uma posição de privilégio e destaque na sociedade de Cafarnaum, na igreja, na sinagoga local. E aquele homem chega desesperado e fala assim: se o Senhor tocar a minha filha vai ser curada. Ela está à beira da morte. E o texto diz que ele toca em Jesus, como se ele arrastasse Jesus, dizendo: por favor, vai comigo. Eu não tenho mais esperança para minha filhinha, de 12 anos. E o texto diz que Jesus vai. E enquanto Jesus vai, acontece esse episódio que nós vimos. Ele se depara com uma mulher que há 12 anos padecia de uma enfermidade, de um fluxo de sangue. E conforme a lei levítica, ela não podia tocar em ninguém, e ninguém podia tocá-la, e qualquer coisa que ela tocasse se tornava também impura. E essa mulher, em meio à multidão, toca nas vestes de Jesus, toca na borda do seu manto, toca num cordãozinho que você vai entender. E Jesus para e diz: alguém me tocou. E os discípulos: Senhor, tem tanta gente tocando, a gente empurrando para lá, a gente esbarrando para cá, todo mundo te tocou. E Jesus para dizer: não, alguém em meio a tantos me tocou de uma forma diferente. Porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. E ele insiste, aquela mulher se apresenta, e ao se apresentar, Jesus fala a respeito da fé daquela mulher. Nós vamos ver essa história dessa mulher no Evangelho de Marcos. Só que tem um detalhe: Marcos tem um jeito todo diferente de contar as suas histórias. Ele começa contando uma história, insere outra história, finaliza essa história e depois complementa aquela história. Então essa história que nós vimos dessa mulher, ela está intercalada com a história de Jairo. É no capítulo 5 do Evangelho de Marcos. E esse capítulo 5 vai terminar com a ressurreição. Eu estou parecendo aquele pessoal que dá spoiler, né? De contar o fim do filme. Vou contar para vocês o fim do capítulo. Jesus ressuscita a filhinha de Jairo. E é o último milagre que ele realiza antes de enviar os discípulos para a sua missão. Afinal de contas, o Evangelho de Marcos tem como finalidade ensinar a gente a ser uma igreja discipulada e discipuladora. O Evangelho de Marcos quer ensinar você a ser um discípulo de Jesus, para que você possa fazer discípulos, assim como você é um discípulo de Jesus. Então o centro do Evangelho é essa caminhada, é o Jesus que caminha dizendo: eu quero que você aprenda a ser gente de verdade, eu quero que você aprenda a ser meu discípulo, a minha discípula, eu quero que você aprenda a ser como eu sou, porque a partir disso você vai continuar nessa caminhada. Eu não vou te abandonar, eu vou estar contigo. Mas há uma missão sobre você, a missão de fazer outros discípulos, outras discípulas, de gente conhecer quem eu sou através da sua vida. Então, Jesus faz com que a história dele cruze a história dos discípulos. E esse caminho não para, essa história não para. Então, esse é o grande foco do Evangelho de Marcos. Fazer com que você e eu sejamos discípulos. Fazer com que essa igreja seja uma igreja discípula e ao mesmo tempo discipuladora. Quando eu falei a respeito desse entrelace de história, eu foquei a história da mulher do fluxo de sangue. Mas para a gente entender essa história, a gente tem que entender também a de Jairo. Só que ia ficar muito grande passar para vocês a história da ressurreição de Lázaro e essa. Então eu escolhi essa história.
O que a gente vai fazer? A gente vai lendo o texto, e à medida que eu for lendo o texto, eu vou explicando, fazendo algumas aplicações, para que no final a gente responda essa pergunta: como tocar em Jesus por você e por outras pessoas? Então basta saber de início, só é possível tocar em Jesus porque um dia Ele nos tocou. Só é possível tocar em Jesus porque Ele escolheu passar pelo nosso caminho. Se Ele não passasse pelo seu caminho, você não teria para tocar, mas Ele passou pelo seu caminho, Ele passou pelo caminho de Jairo, Ele passou pelo caminho da mulher do fluxo de sangue. Agora, ambos podem tocar. E detalhe, não tem como continuar a caminhada sem tocar constantemente, continuamente em Jesus. Porque nós temos os nossos fluxos de sangue, nós temos os nossos problemas, nós temos as nossas impurezas, nós temos os nossos pecados, temos as nossas dificuldades. Constantemente precisamos tocar em Jesus. E esse texto vai nos ensinar como lidar com isso. Muito bem, Evangelho de Marcos, capítulo 5. A partir do versículo 21, nós temos a história de Jairo. Lembra? Começa com uma história, vai intercalar com uma outra, depois finaliza. Começou com a de Jairo, inseriu da mulher do fluxo de sangue, depois finaliza a de Jairo. Vamos lá, diz assim: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, de onde ele está vindo? Isso é importante. Ele tinha ido até a região de Gadara. Lembra do gadareno? Aquele homem que era possuído por espíritos imundos, e aqueles espíritos que habitavam naquele homem, fazia com que ele vivesse num cemitério. Jesus vai até lá e liberta aquele homem de espíritos imundos. Guarda essa informação. Depois disso, tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar, que é o mar da Galileia. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. Vamos lá, pausa. O texto começa apresentando esse homem. Qual que é o nome dele? Jairo. Ele tem nome, e não apenas o nome, ele tem uma função. Essa função de ser o chefe, o principal da sinagoga, fazia com que ele tivesse grande prestígio e credibilidade em Cafarnaum e na região. As pessoas sabiam quem Jairo era. Afinal de contas, Cafarnaum era uma cidade pequena. Quando a gente pensa nas cidades bíblicas, a gente imagina... quantas pessoas você imagina que tinha em Cafarnaum? Chuta aí. Quantas? Pode falar qualquer número. 5.000? O que mais? Ou o que menos? 1.000? Quantas? Sabe quantas pessoas tinham em Cafarnaum naquela cidade? 300 pessoas aproximadamente. Então, era um vilarejo. Às vezes a gente imagina que era uma baita cidade, era um vilarejo. Todo mundo conhecia Jairo, porque ele era o principal, o chefe, o presidente da sinagoga, do centro religioso. Onde Jairo passava, todo mundo sabia quem Jairo era. Mas no primeiro momento, o texto apresenta um homem com nome: Jairo, chefe, principal da sinagoga. Ele não era um rabino, ele não era um sacerdote, mas ele é quem avaliava os rabinos, para ver se os rabinos estavam de fato pregando da forma que deveria. Ele que avalia pessoas para ver se poderiam ou não participar da sinagoga. Então era um homem muito importante, financeiramente falando e socialmente falando, ok? Dito isso, a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Aos nossos olhos isso parece uma coisa tão simples. Jairo corre até Jesus e prostra aos pés de Jesus. Agora, imagine só, essa história é contada pelos 3 evangelistas. João não conta essa história, mas Mateus, Lucas também contam. Então os 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas. E Mateus usa uma expressão mais forte, que Jairo se prostra e adora a Jesus. Tente se colocar nesse cenário. O chefe da sinagoga adorando um homem. O judeu não passa nem perto de qualquer tipo de adoração a qualquer ser diferente de Deus. Quando Mateus, Marcos e Lucas dizem que Jesus tem agora a presença de um Jairo prostrado, e Mateus fala que o adorou, isso é um grande choque, e é uma mensagem para o judaísmo da época. As pessoas estão olhando e reconhecendo que Jesus é o Messias esperado. Jairo reconhece que Jesus é Deus,
Por isso que ele se prostra e adora. Ele sabia que só poderia adorar a Deus. O próprio Jesus, em Mateus capítulo 4, vai dizer para Satanás, quando Satanás oferece todos os reinos e poder do mundo, Jesus vai dizer assim: arreda-te, Satanás, adorarás somente ao Senhor, e a Ele prestarás culto. E agora, quando nós temos Mateus depois relatando que Jairo adora Jesus, é uma maneira subversiva de Mateus dizer: Jesus é Deus. Então Jairo tem essa consciência: eu estou diante da pessoa mais poderosa do universo, eu estou diante do Criador, eu estou diante do Senhor, o Messias esperado, eu estou diante daquele que é digno de ser adorado. E ele se prostra. Só que a gente vai ver que a história dessa mulher que foi apresentada é para gerar algumas semelhanças, mas ao mesmo tempo trazer alguns contrastes. Daqui a pouco você vai entender quais são as semelhanças e quais são os contrastes. Continuando, vai dizer o texto, versículo 23: e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Jesus foi com ele, grande multidão o seguia, comprimindo. Para você entender essa expressão insistentemente, é como se Jairo falasse assim: Jesus, ele se prostrasse, levantasse, pegava no braço de Jesus: pelo amor do Pai, pelo amor do Abba, vem comigo, eu não posso voltar para minha casa sem você, eu não posso voltar para minha filhinha naquela condição sem a tua presença. É como se ele pegasse no braço de Jesus e puxasse: vem comigo. E o texto vai dizer no versículo 24: Jesus foi com ele, grande multidão o seguia, comprimindo. Ok? Primeira parte da história de Jairo. O que a gente aprendeu? Jairo é identificado, ele tem um nome. Jairo é identificado na sua função, chefe principal da sinagoga. Jairo reconhece Jesus como sendo Deus, e ele se humilha, se prostra. Ele é o poderoso em Cafarnaum, ele é o poderoso da sinagoga, mas ele se rende diante de Jesus, por amor à sua filha. Eu falei no início, que nós temos que tocar em Jesus por nós, e também tocar em Jesus por outros. Aqui Jairo está tocando por quem? Pela filha, por uma outra pessoa. Mas agora vamos ver alguém tocando por si. Vai dizer o versículo 25: aconteceu que certa mulher. Qual que é o nome dessa mulher? Não sabemos. Qual que é a função dessa mulher? Não sabemos. Isso me faz lembrar, por exemplo, quando João faz o mesmo contraste, não contando essas histórias, mas contando a história de Nicodemos, o poderoso na sinagoga, capítulo 3, e no capítulo 4 insere uma mulher samaritana. Qual é o nome da mulher de samaritana? Ninguém sabe. O que ela fazia? Ninguém sabia. Mas Nicodemos tem nome, Nicodemos. Tem cargo, tem função, é religioso. Da mesma forma, Marcos está gerando essa tensão. O homem é reconhecido, é poderoso. E agora nos é apresentada uma mulher que nem nome tem. Não que ela de fato não tinha nome, mas a situação dela era uma situação tão dramática, que quando Marcos omite o nome dela, é para mostrar a situação que ela vivia. Era uma situação de marginalização. Alguém que era menosprezado, alguém que era desprezada, alguém que era rejeitada, alguém que um dia teve nome, mas agora já nem mais conhecida pelo nome que tem. É conhecida pelo problema, pela doença que carrega. Presta atenção nisso. Essa mulher, provavelmente, a gente vai ver, ela tinha muitos recursos. A gente não sabe se ela era casada ou não. O texto não traz essa informação. É como se a vida dela tivesse sido destruída. Se ela foi casada, o casamento dela acabou, quando se percebeu que ela tinha um fluxo de sangue. Quando a gente lê em Levíticos, lá vai dizer que a mulher, quando entra no ciclo menstrual, ela ficava impura por 7 dias. Depois de 7 dias, ela ia, tinha um ritual de purificação, apresentava 2 sacrifícios, no caso uma pombinha, uma rolinha, ao sacerdote. Aí o sacerdote dizia: ok, agora você está purificada, você pode voltar para a vida social, você pode tocar no seu marido, você pode tocar no seu filho, você pode ser tocada pelo seu esposo, você pode ser tocada pelos seus filhos, você pode voltar para o seu trabalho, você pode voltar para a igreja, você pode voltar para o ato exterior do templo, você pode, agora você pode. Imagine o drama dessa mulher. 7 dias se passaram,
e o fluxo não para. E o texto vai dizer que uma mulher que tivesse um fluxo contínuo, ela seria continuamente tratada como uma impura, imunda. No primeiro mês, ela vai resistindo. No segundo, terceiro, vai batendo no desespero. Porque o fluxo não para, o sangramento não para. E agora o esposo, se ela fosse casada, já começa a olhar de uma outra forma, dizendo: não posso te tocar e você não pode me tocar. Não podemos ter mais relações. Não tendo relações, não podemos darmos descendentes ao nosso clã. Você não pode ter filhos, você não pode ter relações. O que acontecia com a mulher de fluxo contínuo? Se divorciava. Acabou a vida dela. E agora não pode mais tocar nos filhos, não pode ser tocada pelos filhos. Vive um contexto bem restrito na história. E isso não foi por um pouco tempo. 12 anos da vida dela. Chega uma hora que ninguém já nem mais a chama pelo nome, mas a chama pelo problema. Ninguém mais a conhece pelo nome, pela história e o passado que ela tinha, mas sim pelo seu presente. Uma mulher que tem um fluxo de sangue. Quantas pessoas, talvez hoje, já não são nem mais lembradas e reconhecidas pelo nome que tem, mas pelo problema que carrega. Quando você vai, por exemplo, pensa em alguém: o fulano é aquele que sempre está aprontando. O fulano, nem fala seu nome. O fulano é aquele que vive saltando de relacionamento em relacionamento. Vive pisando a bola com a esposa que eu sei. Vive pisando a bola com o esposo que eu sei. Aquele lá, ele vive nos golpes. Ele vive na fraude, ele vive nas drogas. Aquela pessoa passa a ser conhecida pela limitação, pelo problema, pela enfermidade que carrega. Já não tem mais nome, já não tem mais convívio. Quando chega, as pessoas já olham torto, dizendo assim: chegou o fulano, chegou a fulana. Essa aí, esse aí, abre o olho, cuidado. Imagina essa mulher, 12 anos vivendo essa história. Detalhe: um idoso na Bíblia chegava no máximo aos 50 anos. Então imagine uma pessoa com 12 anos vivendo essa realidade. É quase a metade de uma vida, ou no mínimo um quarto da vida foi embora. E aí o texto vai falar a respeito dessa mulher. E diante da história dessa mulher, o texto diz que ela, apagou aqui, vai dizer: aconteceu que certa mulher, beleza, foi eu aqui, se eu não mexer ele para. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Então isso nos informa que era uma mulher que tinha muito recurso. E uma mulher, para ter recurso naquela época, para conseguir procurar um médico, é porque tinha muita posse, tinha muito dinheiro. Mas o texto diz: todo o dinheiro que ela tinha, quer seja porque foi uma herança, quer seja foi fruto do trabalho do esposo, não sabemos a origem, mas todo o dinheiro que ela teve, acabou. Você consegue imaginar isso? Todo o dinheiro que você tem, de repente vem algo que toma absolutamente tudo que você tem. Você que talvez olhava para o dinheiro como sendo a solução da sua vida. Você olhava o dinheiro como sendo o alvo da sua vida. Aí vem algo que simplesmente consome todo o seu dinheiro, o que sobra. E o texto vai dizer que o pior de tudo isso é que ela foi piorando no passar do tempo. Gastou todo o seu dinheiro com o médico e nada deu conta. E agora a gente tem o drama dessa mulher, versículo 27. Tendo ouvido a fama de Jesus. No seriado The Chosen eles fazem uma ligação como se fosse o homem que foi curado lá no tanque. E é algo interessante essa ligação que eles fazem, porque essa mulher com 12 anos de fluxo de sangue, e já tinha gastado todo o seu dinheiro com médicos e não conseguira ser curada, qual que seria a esperança dela dentro daquele contexto? O tanque de Betesda. Eu achei muito inteligente essa ligação fictícia que eles fazem. Provavelmente essa mulher frequentava o tanque de Betesda, na esperança de ser curada, assim como aquele homem também frequentava o tanque de Betesda, e tantos outros, que não tinham recurso, e ela acabaram seu recurso. Mas a Bíblia não fala como que ela ficou sabendo da fama de Jesus. Ali foi só uma ligação que eu achei muito inteligente. Aí continuando, vai dizendo assim: vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Ela ouviu falar de Jesus,
Tem uma grande multidão, o texto fala sobre isso. Mas ela vai e por trás nós temos aí um contraste. O Jairo vai frente a frente, olha nos olhos de Jesus. Essa mulher, ela não podia fazer isso. Não permitiriam que ela fizesse isso. E ela vai por trás, escondida. E ela toca nas vestes de Jesus. E ao tocar nas vestes de Jesus, algo interessante acontece. Ao tocar nas vestes de Jesus, Mateus e Lucas vão complementar com algumas informações. Que tocou na borda, na orla da veste. Para você entender, é como se tivesse tocado numa cordinha que havia na veste do judeu. É isso aqui, ó. Chama tzitzit. Difícil falar, né? Tzitzit. Todo judeu, tá vendo ali, ó, aquele é um judeu moderno. Tá vendo aquela franja, aquela corda? Tinha 5 nós naquela corda, que simbolizava os 5 livros do Pentateuco. Isso tinha a ver com a identidade daquela pessoa. A identidade que ela tinha em Deus. Então o judeu piedoso, ortodoxo, usava o tzitzit. Usava aquela franja, aquela orla lá no canto. Olha que interessante que Zacarias vai falar sobre isso. E isso é um mandamento que está em Levítico e Deuteronômio, de se usar. Olha o que fala Zacarias. Assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu. Pegar na orla da veste é nessa cordinha. E lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Bem, por que falar dessa orla da veste, dessa cordinha, dessa franja, ou dessa trança que tinha? Porque essa mulher, Mateus e Lucas, vai dizer que toca nessa orla, na ponta. E havia uma profecia que era interpretada da seguinte maneira. Malaquias diz assim: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Eu destaquei a palavra nas suas asas, porque essa palavrinha no hebraico é a mesma coisa que a orla de suas vestes. Entre os judeus havia uma tradição: quando o Senhor, o Messias, aparecer e ser tocado na orla de suas vestes, o que vai ter? Nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas orlas. Deixa eu explicar. Tocar nessas franjas, nessas tranças, podia ser uma coisa invasiva, porque era algo muito pessoal. Mas eles carregavam a seguinte tradição: o Messias, quando surgir, quem tocar vai ser curado. Essa mulher reconhece que Jesus de Nazaré não era apenas um mestre, um rabino, um profeta. Quando ela toca nas vestes, quando ela toca no tzitzim, quando ela toca naquela trança, é porque ela cria que esse era o sol da justiça, que esse é aquele que faria com que nascesse o sol da justiça, no nome dele, trazendo salvação, e saltaria como o bezerro quando sai da estrebaria do curral. Não sei se você entendeu o que eu estou dizendo, mas aquela mulher, ao tocar nas vestes, cria que Jesus era esse profetizado por Malaquias. Cria que ele era de fato aquele que poderia manifestar salvação e poder. Diante disso, vamos para o término. E logo se lhe estancou a hemorragia, ou seja, ela toca e imediatamente a hemorragia é estancada, ela é curada. O texto vai dizer: e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Imagina a cena, Jesus não falou nada, Jesus não fez nada. Ela simplesmente toca no tzitzim de Jesus, toca na borda, na orla da veste, e ela percebe no corpo dela que ela tinha sido curada. Pronto. Aparentemente o que era para acontecer, aconteceu, mas algo inédito ainda acontece. O texto vai dizer: Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou:
quem me tocou nas vestes? Jesus não precisava, humanamente falando, parar, porque ele estava a caminho do atendimento da filha de Jairo. Ele poderia falar: opa, percebi que saiu o poder de mim, alguém me tocou, mas vamos lá, eu tenho uma urgência. Jairo me pegou pela mão, Jairo falou: vamos lá, porque a minha filha está doente. Mas não, Jesus para, e ele para e faz essa pergunta: quem é que me tocou? Alguém tocou. Os discípulos vão responder: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. E aí nós temos o versículo 33. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Sabe por que Jesus parou e deu atenção para aquela mulher no meio da multidão? Falou: ó, presta atenção, alguém me tocou. Pessoal, é lógico, tanta gente está desbarrando. Ele falou: não, alguém me tocou de forma diferente, porque de mim emanou o poder. Porque aquela mulher não tinha apenas o problema da sua enfermidade física. Ela era alguém que por 12 anos da sua vida fora considerada impura. Naquele momento Jesus estava devolvendo a ela a dignidade, estava reinserindo aquela mulher na sociedade. E algo que para mim tem um propósito lindo: quem é que avaliava alguém para frequentar uma sinagoga religiosamente falando? O Jairo. Você imagina quando Jesus faz essa pergunta, Jairo apressado: vamos, minha filha está mal. Ele fala: alguém me tocou. E aquela mulher fala: fui eu. Jairo ia ter olhado e falar: opa, eu a conheço. Ela é alguém que eu mesmo impedia de frequentar a sinagoga. Mas agora o mestre está dizendo que a fé dela a curou. A fé dela fez com que ela fosse livre desse mal. O que ela tinha que fazer? Lembra que eu falei no início? A mulher, depois de 7 dias, ela ia até o sacerdote, apresentava um sacrifício, e agora o sacerdote dizia: você está livre desse mal. Agora você pode voltar para o seu esposo, voltar para a sua esposa, no caso a mulher do fluxo, então, voltar para o seu esposo, voltar para os seus filhos, voltar para a sua casa, voltar para a sua vida normal. Quando Jesus diz, e ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Jairo está olhando falando assim: mas espera aí, ele não disse: vai ao templo, vai ao sacerdote, porque o sacerdote vai declarar que você está limpa. Quem é que declarou que ela estava limpa? O sacerdote de Deus, Jesus de Nazaré. Ele está dizendo: você não precisa participar de ritual humano. Eu estou dizendo: vai, fica em paz, você está limpa, você está salva, a tua fé fez isso. Mas tem um detalhe interessante, e ele lhe disse: filha, é tão bonito ali na encenação, quando Jesus olha para aquela mulher e fala assim: filha, e ela fala: eu não sou filha de ninguém, eu não sou filha há muito tempo. Você sabe a minha suspeita? Suspeita. Eu li, fui atrás, não encontrei. De repente eu vou escrever sobre isso. Falei para o Zé: vamos escrever sobre isso aí? A primeira vez que Jesus chama alguém, primeira e única, de filha, é aqui. Primeira e única. Agora, essa história, ela está conectada com uma outra história. A história de quem? A filha de Jairo. Quantos anos tinha a filha de Jairo? 12. Quanto tempo ela estava nesse estado do fluxo de sangue? Cá entre nós, não é heresia não, tá? Cá entre nós uma reflexão. Você sabe quando uma pessoa pode correr o risco de deixar de ser filha? Aos 12 anos de idade. Se uma criança nasce com uma deficiência, aos 12 anos de idade, o pai pode dizer: não é mais minha filha, naquela cultura. Tem uma deficiência, tem alguma coisa, a partir de agora, não é mais minha filha. Eu não tenho filha. A possibilidade dessa mulher, porque aos 12 anos começa a vida da mulher. Vou encerrar falando sobre isso daqui a pouco na filha de Jairo. Mas é aos 12 anos que começa a vida da mulher. Na nossa cultura, 12 anos ainda está na escola curtindo a vida. Aos 12 anos começa a vida de uma mulher.
E aos 12 anos que ela era prometida em casamento e casava aos 14 anos de idade. No nosso contexto é pedofilia, né? Naquela época era assim, aos 12 era prometida e casava no máximo aos 14 anos. Quando essa mulher ouve de Jesus, filha, e Jesus só fala isso uma única e última vez para aquela mulher, filha, e aí eles vão usar esse contexto, dessa possibilidade, imagino eu, não explica, mas eu imagino que foi alguma coisa assim. Se eles pensaram isso, ele é mais inédito meu, né? Eu achei que seria uma coisa inédita minha e tal, não é. Mas ali eles dão esse pequeno entender. Ninguém me chama de filha, eu já não sou filha há muito tempo. Para mim, essa menina, essa mulher, quando ela ia começar a vida dela, ela já começa com esse fluxo. E ao começar com esse fluxo nessa idade da menstruação, o pai simplesmente disse: você não é mais nada minha. A gente teria um problema. Como que ela arrumou tanto dinheiro? É um problema. Mas uma coisa é certa. Jesus só chama aquela mulher de filha. E sabe por quê? Porque o Jairo da sinagoga é um pai que pode interceder pela sua filha de 12 anos. Mas essa mulher já não tinha mais ninguém para interceder por ela. Mas agora, o texto está dizendo, assim como o Jairo está intercedendo pela sua filha, eu estou intercedendo por você, minha filha. Às vezes a gente talvez não tenha a atenção de que outros têm. Tem gente que tem um pai para interceder por si, tem uma mãe para mediar por si. Aquela mulher não tinha. E talvez a alma dela já tinha acostumado de não ter um pai, de não ouvir a doçura de ser chamado de filha. Mas quando Jesus a chama de filha, Jesus está resgatando o íntimo dela. Alguém que talvez desaprendeu a ser filha, que não tinha razão mais de ser filha, mas agora ouve da parte de Deus: filha, filha, a tua fé te salvou. O verbo usado aí, ele é tanto usado para curou e salvou. E é um verbo que traz a ideia dupla. Ou seja, essa fé, além de ter te curado, fez você experimentar da salvação. E diante dessa realidade, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Sabe por quê, gente? Eu falei para vocês que o capítulo 5 começa contando a história do Gadareno. O Gadareno tinha demônios dentro dele, que Marcos vai chamar de espíritos imundos. Espíritos imundos possuíam o corpo daquele homem. Mas essa mulher não tinha espíritos imundos dentro dela, mas ela tinha sido transformada pela religião e pela sociedade numa mulher imunda. Isso nos ensina uma coisa. Tem gente, como diz o texto, é endemoniado, é possesso por um espírito. Mas há algo pior do que ser possesso por um espírito imundo. É se tornar uma pessoa impura, imunda, aos olhos do outro, aos olhos da sociedade, aos olhos da religião. Não tinha espírito para expulsar do corpo daquela mulher, mas alguém que há 12 anos vivia como sendo impura, imunda, e Jesus vai dizer: vá e fique livre desse mal. Aí ele vai para a história do Jairo. Vai dizer assim, no próximo versículo. Sempre que eu paro aqui, fecha o tablet e vai reiniciar. Passa aí para mim, próximo. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu. Está falando para Jairo. Por que ainda incomodas o mestre? Ou seja, Jairo, não adianta mais. Jesus demorou. Jesus não chegou a tempo. É interessante isso, porque nós vemos lá em João, quando tem a ressurreição de Lázaro, Jesus se demora para chegar em Betânia, para ressuscitar Lázaro. A notícia vem, Lázaro está gravemente enfermo. Jesus demora 4 dias. E quando ele chega, Lázaro agora está morto. A mesma coisa está acontecendo no contexto de Mateus, Marcos e Lucas. Só que aqui vem a notícia para Jairo: para de incomodar o mestre. Já não adianta mais. Acabou. E aí o texto vai dizer: mas Jesus
sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. A mesma expressão que Jesus fala para Marta e Maria diante da morte de Lázaro. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Vamos interpretar o que está acontecendo aqui. Jairo, ainda na esperança da filha ser curada, de repente pessoas da própria casa vêm para Jairo e falam: Jairo, não adianta mais, acabou. A sua filha morreu, para de incomodar o mestre. É interessante que aquilo que vem para desanimar Jairo, vem de gente próxima a ele, gente da sua própria casa. Essa casa pode ser a casa que ele morava, como pode ser uma expressão das pessoas com quem ele convivia, ou até gente da própria sinagoga, da casa, da sinagoga. É gente que deveria falar: Jairo, aconteceu uma tragédia, mas vamos levar Jesus lá, vamos continuar nessa caminhada com Jesus. Mas a fala é: acabou, pare de incomodar Jesus. Você já ouviu pessoas falando isso para você? Para de orar, tua causa não tem mais jeito, sua situação não vai se resolver. Para de orar, para de incomodar Jesus, vai viver a tua vida, acabou, não tem mais como. É mais ou menos isso que esses homens estão dizendo a Jesus. E aí a gente vai ter o continuar da história, que vai dizer assim: chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que planteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Só um comentário aqui. Por causa dessas expressões, não está morta, mas dorme, muitos pensam que quando a gente morre, a gente fica dormindo e um dia acorda. Mas essa é uma expressão para dizer: essa pessoa já não está mais viva entre nós. Existem alas cristãs que vão dizer que quando a gente morre, a alma fica num estado dormente, né? Mas a Bíblia nos mostra exatamente o contrário. Você fica ali com consciência, na presença de Deus, e assim por diante. Mas só uma observação. E aí nós vamos ter o continuar. A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele, tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Perceba que esses que falaram para Jairo: Jairo, para, acabou, são os mesmos que estão rindo de Jesus quando Jesus diz: há esperança, ela apenas está dormindo, eu vou despertá-la. Jesus tira todo mundo, chama o pai, a mãe, juntamente com seus discípulos, se aproxima da criança, e aí eu encerro mostrando o último versículo, que vai dizer assim: tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Eu falei para vocês que a vida começa a partir dos 12 anos. Aos 12 anos de idade é que a mulher vai se preparar para um casamento. Quando aquela menina ia começar a vida dela, ela morre. Nós temos uma menina que ao começar a vida morre, e temos uma mulher que quando provavelmente ia começar a vida dela, também morreu, por se tornar impura, e estava vivendo como uma morta viva. Quase como um The Walking Dead. Vivendo zumbi, sem vida. E o texto vai dizer que Jesus faz o quê? Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer. Versículo anterior. Disse, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos, então ficaram... versículo 41. Tomando-a pela mão, perceba, na tradição judaica, na lei levítica, aquela mulher, quando ela tocava em alguém, a pessoa ficava impura. Quando ela toca em Jesus, Jesus não fica impuro, pelo contrário, Jesus a purifica. Dentro da mesma lei vai dizer que quando você toca um cadáver, imediatamente você fica impuro. Jesus, antes de ressuscitá-la, faz o quê? Toma pela mão. Perceba que Jesus está quebrando todo esse pensamento, mostrando que Ele é o Senhor da vida. Ele é quem prevalece sobre a vida. É Ele quem pode devolver a pureza aos impuros. E o texto vai dizer: mas Jesus ordenou-lhes que expressamente
que ninguém o soubesse e mandou que a menina pudesse comer. Talvez ela já estava pálida, há um bom tempo que ela não comia, por causa da sua enfermidade, mas Jesus a ressuscita. Esse texto mostra que Jesus é o Senhor sobre as enfermidades, sobre os espíritos malignos. Jesus é Senhor sobre aquele que é religioso, que o ama, que é do contexto, e aquele que não é, mas que ele também alcança. É o Deus que toca e diz: toca-me, toca-me. E essa noite você precisa tocar Jesus, ou por você, ou por alguém. Eu quero nos próximos 5 minutos chamar aqui o Pedro e a Bruna. Eles vão compartilhar uma forma que nós tocamos em alguém, para você entender como que a gente toca em alguém. Para quem não me conhece, o pastor Tony já disse, meu nome é Pedro, essa é minha esposa Bruna. Nós estamos aqui hoje para compartilhar com vocês um testemunho que eu não chamaria de milagre, mas de uma demonstração da graça e da bondade de Deus para conosco. Vou contar de forma resumida para não tomar muito tempo. Nós temos no nosso contexto familiar uma pessoa, um jovem, que há mais de uma década sofre de um transtorno psicológico severo. Alguns médicos dizem que é toque, outros disseram que é depressão, trauma de infância, enfim. O fato é que há 12 anos ele se trancou no quarto e não fala e não quer ver ninguém. Para se ter uma ideia, nós estamos juntos há praticamente 10 anos e mesmo já tendo frequentado a casa dele, até dormido lá, eu nunca vi o rosto dele e nem ouvi sua voz. Nós, como cristãos, sempre lembramos de orar por ele, porém, até o momento, nunca tivemos nenhum indício de uma melhora no quadro clínico, tampouco no âmbito espiritual. Mas no penúltimo encontro do pequeno grupo na casa do pastor, durante a mensagem, o pastor perguntou se alguém tinha algum pedido de oração. E a minha esposa sentiu de apresentar a vida dele em oração. E assim nós fizemos, junto com os irmãos que ali estavam. Nós oramos, clamamos para que Deus tivesse misericórdia e viesse agir sobre a vida do nosso familiar. E naquele momento ele encontrava-se internado e por ter sido encontrado desmaiado no quarto, ele não se alimenta bem, não toma sol, então tem uma saúde bastante fragilizada. E no fim de semana seguinte, para surpresa de todos, teria uma confraternização da família e ele demonstrou interesse em participar. E de fato ele foi. E evidente que no espaço dele, de forma limitada, ele se socializou com quem ele estava, né? Já foi uma alegria para todo mundo. Mas não foi só isso. Na semana seguinte, ele disse que queria ir para a igreja. E de fato ele foi sozinho para a igreja. E isso causou até um choque na família, porque hoje ele tem 22 anos. E quando ele entrou nessa prisão espiritual, emocional, ele era apenas uma criança, então ele mal conhece a cidade. Enfim, para resumir, esse jovem, ele passou 12 anos trancado num quarto sem ver nem falar com ninguém, a não ser o pai e a mãe, e ainda assim de forma reduzida, né, de forma limitada. E esses dois acontecimentos, na mesma semana em que nós oramos, não que o mérito seja da nossa oração, toda a honra e toda a glória de Jesus, mas na mesma semana que nós oramos, ele quis participar de um evento familiar com dezenas de pessoas. E na semana seguinte ele quis participar de um culto com centenas de pessoas totalmente desconhecidas para ele. Então podem parecer
dois acontecimentos simples, singelos, mas as circunstâncias, nós não temos dúvidas que são evidências claras do agir de Deus na vida desse jovem. Então, para cumprir o que a palavra fala, né? Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Nós estamos aqui hoje para declarar nossa fé e nossa gratidão a Deus pelo que Ele tem feito. Amém. De forma indireta na nossa vida também. Amém. 22 anos. Obrigado, gente. Deus abençoe. Imagine só 10 anos, uma criança que quando estava começando a sua vida, se vê por causa de uma enfermidade psíquica, trancada no quarto e pelos seus próximos 10 anos vivendo dentro de um quarto. E aí quando o Pedro com a Bruna compartilharam, ele foi encontrado desmaiado num hospital. E aí vem a resposta. Como que a gente toca em Jesus por nós e tocamos por outros? Somos tocados e tocamos em Jesus quando colocamos a fé em ação, através da oração. O Spurgeon vai dizer o seguinte, que esse texto, Marcos organizou para dizer, só tem um jeito de ser discípulo e discípula de Jesus. Só tem um jeito de caminhar com Jesus. É você ter uma fé ativa. Uma fé que crê que Deus pode mudar as circunstâncias. Uma fé que crê que Jesus pode ressuscitar pessoas. Isso, de uma certa maneira, nos fala que em Cristo nós somos ressurretos e um dia seremos ressuscitados. Em Cristo, Ele sempre há de nos ressuscitar quando necessário for para a sua glória. Ele pode nos curar de tantas maneiras, mas a beleza maior de tudo isso é quando Ele... Liga um para mim. Som, isso. Deixa isso aqui. A beleza de tudo isso é que não tem como a gente caminhar com Jesus sem tocar em Jesus. E às vezes a gente vai caminhando sem tocar. E o Spurgeon vai dizer, sabe como que você toca em Jesus? É com uma fé ativa, uma fé em ação. Quando você se dedica à oração, quando você para buscar a presença do Senhor. E essa noite você vai tocar em Jesus, você precisa tocar em Jesus. Ou por você, por algo que você tem que ser curado, independente do contexto que seja. E aqui deixa eu trazer um adendo, porque senão a gente gera uma expectativa que falsas igrejas geram sobre as pessoas, que Jesus cura todo mundo fisicamente falando. Não. Não poucas vezes Jesus não cura a enfermidade, mas Ele cura na enfermidade. Tem gente que mesmo permanecendo lidando com uma enfermidade, tem o coração, a alma, o ser, a vida curada. É um caminho em que ela experimenta uma cura que nunca experimentaria, se não fosse aquele contexto, aquele problema, aquela enfermidade. Então quando a gente fala de colocar essa fé em ação, é crer que Deus pode mudar situações. E Deus pode mudar o nosso coração. Como que nós faremos isso? No momento da ceia. Você vai pegar o seu cálice, você vai pegar o seu pão, e você vai segurar. E você vai colocar essa fé em ação. Dizendo, Senhor, eu quero te tocar essa noite. Eu quero te tocar porque eu não quero que minha vida permaneça do jeito que está. Senhor, eu não consigo conviver com essa realidade que eu tenho convivido há tantos anos. Eu cansei de ser essa pessoa que não é mais reconhecida pelo nome, mas pelo problema. Eu cansei de ser conhecido como uma menina problemática, um menino problemático, um casal problemático. Eu cansei de levar essa vida tão esquisita há tanto tempo. E as pessoas quando pensam, olham para mim, me vê a partir dessa ótica. O Senhor pode mudar isso na minha vida. E eu quero ver isso mudando a minha vida. Eu quero tocar em Ti para ver isso mudado em mim. De repente não é para você, mas de repente é para alguém. Jairo tocou pela filha. Jairo foi até Jesus pela sua filhinha. E de repente essa noite você vai a Jesus, tocar em Jesus por alguém. Para que Jesus vá lá e toque nesse alguém. É isso que a gente vai fazer. Então você vai pegar o elemento da ceia e vai tocar em Jesus por você ou por alguém.